Senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas, iniciamos neste momento a 8ª sessão legislativa ordinária de 2016. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão. Convido a todos os presentes para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao senhor secretário que efetue a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Assim farei, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Aparente da Silva. Presente. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Presente. Vereador Edson José Firmino. Presente. Vereador Evandro Souza de Almeida. Vereador Heraldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Felipe Felizbino. Vereador Gelson José Betson. Vereador Gilson Paz Vieira. Presente. Vereador Jair Espaço Cascais. Presente. Vereador João Gonçalves Fernandes. Vereador Joel Geraldino de Almeida. Presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues. Presente. Vereador Lucas de Souza Meraldino. Presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio. Presente. Vereador Pedro Menegali. Presente. Vereador Valor Rosa. Presente. Vereador Gelson José Benson. Presente. Decora, senhor presidente. Fazer a leitura dos ofícios de justificativa dos vereadores ausentes ou aqueles que se ausentarão. Ofício número 17, 2016. A senhora Lúcia Helena Fernandes, presidente da Fundação Municipal de Educação. Assunto: representantes da Câmara de Vereadores de Tubarão. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente e atendendo ao convite efetuado à Câmara Municipal, vimos informar que o vereador Júlio César Ângelo Rodrigues estará representando esta Casa Legislativa na cerimônia de inauguração do Centro de Educação
CI Leonor Lima Brasil, localizado no bairro Oficina São Tomé, nesse dia 29 de fevereiro, às 19h30. Atenciosamente, Edson José Firmino, presidente. Senhor presidente, quero agradecer, porque irei me ausentar, quero agradecer ao presidente por me colocar nessa honra de estar representando a Câmara de Vereadores nesta data que será inaugurado o Centro de Educação Infantil Leonor Lima Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Solicito ao vereador Manuel Rosa que efetue a oração desta sessão. E já indico aqui a presença do vereador Felipe Felizino. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, autoridade presente, oração do dia 29/2/2016. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Amém. Graças a Deus. Conforme os artigos 165 e 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloquem em apreciação a ata da 7ª Sessão Legislativa Ordinária de 2016, realizada no último dia 25 de fevereiro. Já relatando também aqui a presença do vereador João Gonçalves Fernandes. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada, então, a ata da 7ª Sessão Legislativa Ordinária de 2016, realizada no último dia 25 de fevereiro. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos para esta sessão. Assim farei, senhor presidente. Ofício de número 29/2016, em resposta ao ofício 10 de 2016, relativo ao requerimento de número 3 de 2016, de autoria do vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Ofício de número 15 de 2016, encaminhado a esta Casa Legislativa, o projeto de lei de número 3 de 2016, de autoria do Poder Executivo, abrir crédito suplementar por conta de superávit financeiro, totalizando o valor de R$ 502.538,32. Expediente da Unisul, ofício de número 29/2016, ofício de número 03 de 2016, solicitando declaração de que a Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina esteve e está em pleno e regular funcionamento nos últimos 3 anos, cumprindo suas finalidades estatutárias. 104/2016, expediente, ofício de número 22/2016, encaminhando a esta Casa Legislativa os balancetes mensais do mês de dezembro de 2015 da Prefeitura Municipal de Tubarão, das Fundações Municipais de Saúde, Educação, Cultura e Esporte, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Tubarão e da Agência Reguladora de Saneamento. São esses os ofícios, senhor presidente. Senhor presidente, há tempo
Temos um ofício GAP de número 29, 2016. Prezado senhor presidente, a Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão vem, por meio deste, responder o ofício de número 10/2016 de autoria. Esse ofício vem do secretário Caio César Torcasco. É um ofício de um requerimento do vereador Luiz Gonzaga dos Reis, assinado pelo secretário César Torcasco. Temos um ofício também de número 22, 2016, ao excelentíssimo senhor Edson José Firmino, presidente da Câmara de Tubarão, vindo do secretário de Gestão Municipal, senhor Ricardo Alves de Souza, que encaminha os balancetes de toda a movimentação do 2015. De dezembro de 2015. São esses os ofícios, senhor. Ainda em tempo, solicito ao seu secretário que faça a leitura na íntegra para que possamos deliberar em plenário do ofício encaminhado à presidência do senhor Ronald Guimarães Mendes, bacharel em optometria. Tubarão, 29 de fevereiro de 2016. Ao ilustríssimo senhor Edson José Firmino, presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, tendo em vista que o dia do optometrista é celebrado no dia 6 de março, fazendo para, inclusive, do calendário oficial de Tubarão, venho muito respeitosamente, através desta, solicitar a concessão de espaço na sessão ordinária do dia 7 de março, a fim de tratar sobre a promoção da educação e saúde visual, apresentar dados epidemiológicos sobre a situação visual da população brasileira e o impacto sobre o desenvolvimento da sociedade e a importância do optometrista como avaliador primário da visão, sendo que a oportunidade nos oferece, desde já agradeço. Ronald Guimarães Mendes, bacharel em optometria. Coloco então em deliberação a solicitação no ofício do nosso bacharel em optometria, para que nós possamos ceder um espaço em função do Dia Mundial da Optometria. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado então o requerimento, o ofício encaminhado a esta casa para que possa o pessoal ligado à optometria ter um espaço aqui na casa. Em atendimento... Senhor presidente, questão de ordem, solicitaria a inversão de pauta. Coloco então em deliberação a proposta apresentada pelo vereador Gelson Bento para que haja a inversão da pauta. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos à ordem do dia, pedimos aos nossos convidados que aguardem um pouquinho, a pauta é curta e será rápida aí. Iniciando a ordem do dia da presente sessão, solicito ao seu secretário que repasse a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Vereador Carlos Eduardo Zamparetes da Silva. Presente. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Presente. Vereador Edson José Firmino. Presente. Vereador Evandro Souza de Almeida. Presente. Vereador Heraldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Felipe Felizino. Presente. Vereador Gelson José Bento. Presente. Vereador Gilson Paes Vieira. Presente. Vereador Jário dos Passos Cascais. Presente. Vereador João Gonçalves Fernandes. Presente. Vereador Joel Geraldino de Almeida, presente. Vereador Júlio Terce
representar a Câmara. Vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio. Presente. Vereador Pedro Menegali. Presente. E vereador Vanor Rossi. Presente. Agora, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro projeto constante da ordem do dia na presente sessão. Projeto de lei de número 3, 2016. Denomina de Pedro Antônio Severino de Oliveira, uma via pública localizada no bairro Bom Pastor, no município de Tubarão. Artigo 1º, fica denominada de Pedro Antônio Severino de Oliveira, a via pública localizada no bairro Bom Pastor, neste município, atualmente denominada como DCO, SD, 308, rua com prolongamento no sentido leste ao oeste, cruzando a rua Rodolfo M. Alves. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tubarão, 11 de fevereiro de 2016. Proponente Heraldo Pereira da Silva, vereador. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinário número 3/2016, de autoria do vereador Heraldo Pereira da Silva, em uma única votação foi aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do segundo projeto constante da ordem do dia na presente sessão. Projeto de lei de número 5, 2016, altera o artigo 1º da Lei Municipal, Lei número 3786, de 26 de outubro de 2012, que denomina de Cecílio Antônio Alves, uma via pública localizada no bairro Caruru, neste município. Artigo 1º, fica alterado o artigo 1º da Lei número 3786, de 26 de outubro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, fica denominada de Rua Cecílio Antônio Alves, a via pública localizada no bairro Caruru, deste município, com início na Rua Plácido Braz Fernandes e término na Rua Nicolau Manuel da Silva. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 11 de fevereiro de 2016, João Gonçalves Fernandes, vereador propositor. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinária número 5/2016, de autoria do vereador João Gonçalves Fernandes, em uma única votação foi aprovado. Pergunto ao senhor secretário se há algum requerimento em regime de urgência. Sim, senhor presidente. Solicito a leitura do mesmo. Requerimento de número 120/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve, após ouvido este plenário, solicita o envio do seguinte requerimento destinado ao excelentíssimo senhor Edson José Firmino, presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão. Os vereadores abaixo subscritos, da forma regimental, solicitam que integre a ordem do dia da presente sessão ordinária, com trâmite em regime de urgência especial, dispensado os pareceres das comissões técnicas e redação final, os seguintes projetos: projeto de lei ordinária número 16/2016, 003/2016 na origem, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta do superávit financeiro, totalizando o valor de R$ 502.538,32. Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2016, Edson José Firmino, presidente, e com a assinatura de todos A maioria dos vereadores. vereadores.
Solicito, então, como temos aqui a maioria exigida para que se coloque em regime de urgência, solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto e também de emenda, se houver. Projeto de lei número 003, de 24 de fevereiro de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta do superávit financeiro, totalizando o valor de R$ 502.538,32. O prefeito municipal de Tubarão, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abertura de crédito suplementar, totalizando o valor de R$ 502.538,32, a saber, entidade Prefeitura Municipal de Tubarão, unidade orçamentária 3101, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, projeto ativo 2013, promoção de desenvolvimento rural. Elementos 4490030783, aplicações diretas, R$ 502.538,32. Artigo 2º, o crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 502.538,32, conforme abaixo discriminadas. Convênio no Ministério da Agricultura, patrulha mecanizada, exercício anterior, R$ 502.538,32. Artigo 3º, fica esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se e publique-se. Tubarão, 24 de fevereiro de 2016, João Lavo Palqueto, prefeito municipal. Solicito ao seu secretário, já que todos devem ter, a leitura devem já ter lido a justificativa, que é para patrulha mecanizada, então solicito ao seu secretário que se há emenda para que faça a leitura da referida emenda. A emenda, senhor presidente. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei de número 16, 2016. Modifique-se o texto do artigo 2º do projeto de lei conforme segue. Artigo 2. O crédito de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 502.538,32, ocorrerá por conta de superávit financeiro, conforme abaixo discriminado. Sala das Sessões, de 29 de fevereiro de 2016, Edson José Firmino, presidente, e o secretário Júlio César Ângelo Rodrigues, primeiro secretário. Essa emenda em discussão, essa emenda ela foi feita porque no projeto original, apesar de que o Executivo disse que não havia necessidade, mas a técnica legislativa da Casa nos orientou que deveríamos sim incluir, que é por conta de superávit financeiro. Então fizemos a alteração e incluímos o termo por superávit financeiro. Então coloco em discussão a emenda ao projeto de lei número 016/2016, 003, na origem de 24 de fevereiro de 2016. Em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, a emenda ao projeto de lei já anunciado. Coloco agora, então, em votação o projeto de lei número 016/2016, 003, na origem de 24 de fevereiro de 2016. Em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei de suplementação conforme já registrado. Terminando então esse momento da ordem do dia, passamos às visitas que hoje nos honram com sua presença e diga-se uma visita de muitos integrantes e amigos aí da EPAGRE, né? Farei a leitura aqui do presidente.
Só por questão de ordem, podia comunicar, eu vou participar lá da Inauguração da escola. por conta de a gente estar envolvido com educação, sou presidente da Comissão de Educação, e acompanhar a educação em vários momentos. Eu acho que esse é um momento interessante também para alguém da comissão estar presente. Então, já homenageando a EPAGRE, né, pelos seus 60 anos, e acredito que vai ser uma grande sessão com a vossa presença. O senhor está liberado, vereador, até porque já cumpriu a ordem do dia. Agradecemos a presença do senhor Gustavo Claudino, gerente regional da EPAGRE, do senhor Paulo Marcílio dos Santos, ex-funcionário, Dionísio Bressan Lemos, presidente da Copagro. É Tovar isso? Tovar Raul Werling, falei certo? Extensionista rural EPAGRE, do senhor Rudimir Damian, presidente do Conselho Municipal de Agricultura, o senhor Albertino de Souza Zamparede, médico veterinário da EPAGRE, do senhor Luiz Rodrigo Mota Vicente, extensionista rural da EPAGRE, Márcio Bortoluzzi Del Piso, extensionista rural da EPAGRE, Suzeli, é isso? Suzelei Brunato Erer, extensionista rural da EPAGRE, Denise Luciano, administrativo da EPAGRE, Lenir Pirola, professora da EPAGRE, Claudemir Souza Santos, gerente regional da Cidasc, Janaína de Souza Marçal de Bem, gerente de agricultura da ADR Tubarão. Se tiver alguém, não sei se tem alguém que não... Clair, né? Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Clair, e, por gentileza, nos sinalize se alguém não foi. Mauro, ex-funcionário também da EPAGRE, é que na hora de pegar talvez não tenham percebido a vossa ausência, a vossa presença. Dionísio já foi anunciado. Então, grata satisfação em recebê-los, e isso foi em atendimento ao ofício recebido e deliberado na sessão legislativa de 4 de 2016. Estamos recebendo a visita do engenheiro agrônomo, inspecionista rural, Márcio Bortoluzzi Del Piso, e do gerente regional da EPAGRE Tubarão, senhor Gustavo Guime Santos Claudino. O objetivo será de apresentar um vídeo institucional alusivo aos 60 anos de extensão rural e 40 anos de pesquisa em Santa Catarina, bem como os principais projetos desenvolvidos pela EPAGRE. Solicito ao senhor secretário que informe as normas adotadas e estabelecidas para este espaço. Será concedido tempo de até 30 minutos ao engenheiro agrônomo e extensionista rural Márcio Bertoluzzi Del Piso e ao gerente regional da EPAGRE de Tubarão, senhor Gustavo Guime Santos Claudino. O uso desse tempo ocorrerá sem apartes ou réplicas, sendo administrado entre ambos, podendo conceder o tempo aos que lhe acompanham, se assim o desejarem. Os senhores vereadores só se manifestarão ao final das explanações, dirigindo perguntas relacionadas ao assunto abordado, externando suas conclusões ou propondo encaminhamento sobre o tema. Aqui está o registro, estava ali, mas não tinha chegado em minhas mãos, o senhor Mauro Luiz Lavina, engenheiro agrônomo da EPAGRE. Então, concedo a palavra ao engenheiro agrônomo e extensionista rural Márcio Bortoluzzi Del Piso e do gerente regional. Cada um pode ocupar uma das tribunas, se quiserem, podem até interagir em duas tribunas, ou cada um a seu tempo, por até 30 minutos, e dependendo aqui por interesse mútuo de todos nós, até estender o tempo um pouco mais. Inicialmente, querendo saudar o presidente dessa casa e todos os demais vereadores, né, que se fazem presentes, e já de antemão agradecer pela oportunidade de estarmos aqui comemorando os 60 anos de extensão rural e 40 anos de pesquisa agropecuária em Santa Catarina.
dos quais eu já estou com 27, quase 27 anos. Quero também aqui cumprimentar a todos os nossos convidados aqui presentes, que já foram anunciados, né, as autoridades aqui presentes, que já foram anunciadas, agricultores também que se fazem presentes, convidados, o pessoal aí que a gente acompanha no dia a dia, que se faz presente também, o pessoal da imprensa e todas as demais pessoas presentes. Esse é um dia muito importante, né, porque comemoramos os 60 anos de extensão rural. Em todos os municípios do estado de Santa Catarina hoje está sendo feito um evento semelhante a esse. Alguns comemoraram de manhã, outros à tarde e alguns à noite. Hoje de tarde nós tivemos um evento com o Conselho Municipal de Agricultura, onde também fizemos essa homenagem, né? E agora aqui junto à Câmara de Vereadores. O nosso esquema seria o seguinte: a gente vai fazer uma breve leitura de um texto falando da EPAGRE, né? Para quem não sabe, EPAGRE é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, né? Vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura. E depois a gente vai apresentar um vídeo de aproximadamente 12 minutos. Depois o nosso gerente regional vai fazer uso da palavra, né? E a gente deixaria aberto, de repente, se alguém quiser fazer uso da palavra. Eu não sei como é que quantos podem participar, né? Tá ok, então. Então, eu vou fazer rapidamente a leitura de um texto. Em 29 de fevereiro de 1956, foi fundado em Santa Catarina o Escritório Técnico Rural ETA, que deu origem à extensão rural e pesqueira do Estado. A diretoria do órgão foi assumida pelo engenheiro agrônomo Glauco Linger, hoje considerado pioneiro da atividade no território catarinense. Como o ETA tinha vigência por apenas 4 anos, era preciso criar uma instituição que prosseguisse os serviços de extensão rural implantados. Para tal finalidade foi criada a Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina, conhecida por muitos como a Caresc, ainda a Caresc. A pesquisa agropecuária teve início em Santa Catarina em 29 de outubro de 1975. Com a fundação da Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária, EMPASC. Em 1991, a fusão da Acaresc, EMPASC e outras instituições deu origem à EPAGRE, que reuniu pesquisa e extensão rural num único órgão. Atualmente a EPAGRE conta com 1.654 funcionários, 639 enquadrados como extensionistas e 148 como pesquisadores, grande parte deles com mestrado e doutorado. Outras carreiras, como operários rurais, químicos, técnicos de laboratórios, analistas de extensão e agentes administrativos, também estão envolvidos com as funções fins da empresa. Graças à força de trabalho e com a parceria de diversas instituições, e aqui em Tubarão a gente gostaria de registrar o apoio da Prefeitura Municipal, as parcerias com as cooperativas, Copagro, Coopercampo, os sindicatos rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, SIDASC, a FUBRA, até não gosto muito de citar nome, porque a gente acaba esquecendo algumas empresas, né, mas tem várias, né? Graças a essa parceria, Santa Catarina hoje é exemplo de modernidade no campo, sendo o 5º produtor de alimentos do Brasil, apesar de ocupar apenas 1,13% do território nacional. O Estado é líder nacional na produção de cebola, maçã, suíno e moluscos. Somos o 2º maior produtor de arroz e frango do país e também temos a 2ª maior produtividade de banana. A produção de leite segue uma trajetória de crescimento sensível e constante, aumentando a taxas bem superiores à mundial e brasileira. Grande parte deste resultado deve-se ao trabalho de extensão e pesquisa rural e pesqueira desenvolvido nas últimas décadas em Santa Catarina. Eu comentava hoje na reunião que nós tivemos hoje à tarde, né, que nesses 60 anos de extensão rural, é difícil a propriedade rural que não tenha tido alguma participação da EPAGRE ou da pesquisa, na parte de organização, de assistência técnica, ou na parte de comercialização, de planejamento, na parte ambiental, na parte de geração de renda, é difícil, né?
E hoje para nós então é um dia muito especial. A gente vai apresentar então um breve vídeo, 12 minutos, e depois a gente passa a palavra para o nosso gerente e para outras pessoas para se manifestarem. Em 1956, quando a extensão rural dá os primeiros passos em Santa Catarina. Uma história construída por muitas mãos, Muitas mentes e muitos corações. coragem, determinação, ousadia e muito profissionalismo marcaram a nossa trajetória. graças ao esforço de uma grande equipe. Presente em todos os cantos do Estado, Santa Catarina é hoje referência Nacional e internacional na extensão rural e pesquisa. Eu me lembro dessa história como se fosse hoje. mas já se passaram 60 anos. Então, a extensão rural começou a ser desenvolvida no Brasil através do Escritório Técnico de Agricultura, uma instituição proveniente de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, entre Juscelino Kubitschek e Dwight Eisenhower, na época presidente dos Estados Unidos. O ETA começou então a executar projetos de extensão que tinha número em vários estados brasileiros. Projeto 15, ETA Projeto 15 no Paraná, que veio a ser a CARPA, ETA Projeto 11, ASCAR, que veio a ser ASCAR, e ETA Projeto 17, que veio a ser o Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina. E assim, no ano seguinte da instalação do ETA aqui em Santa Catarina, 1956, o ETA, lá do Rio de Janeiro, o ETA Nacional, e o governo do Estado, esses três resolveram assinar um acordo para dar origem a uma associação em Santa Catarina semelhante à CAR de Minas, que deu origem à CAR de Santa Catarina, que passou a ser chamada a CAR Acaresco. quando a gente sai de uma faculdade, nós catarinenses, que estudávamos fora, porque em Santa Catarina não tínhamos faculdade de agronomia, no último ano, o nosso pensamento era vir trabalhar na Caresco. E assim nós viemos, passamos num concurso, e ficamos aqui 3 meses fazendo um grande treinamento, e fomos praticamente, assim, vamos dizer, afiados para o interior para fazer o trabalho de extensão rural, juntamente com as nossas extensionistas. E lá, trabalhávamos sábado, domingo, levamos assim muita tecnologia, né? Naquela época nós trabalhávamos com produção de suíno, suinicultura deve muito à extensão rural. Quer dizer, nós fomos levando, mas tudo dentro do quê? De uma metodologia, né? Que nós aprendemos no treinamento, no centro de treinamento da IPAGRE. Sem dúvida, a extensão rural, desde o início, teve a preocupação de levar as informações para que elas chegassem ao produtor rural e, o mais importante, que o produtor rural entendesse o que estava sendo transmitido. Então, hoje a realidade é uma outra. Além dos meios que já se utiliza, tem que utilizar novos meios e colocar as informações à disposição do produtor. Isso que é o mais importante, para que essa informação chegue ao produtor, tenha uma resposta rápida de suas dúvidas, e ele, com isso tudo, juntando tudo, ele possa transformar essa informação em nova tecnologia, em aumento de produtividade, maior renda para a sua família. No início da extensão rural, a equipe que trabalhava com as famílias rurais era um técnico, né, um agrônomo ou um técnico agrícola e uma extensionista. Então, eles começaram a observar a casa dos agricultores e cada um realizava uma atividade. A extensionista realizava as atividades de
melhor produzir os alimentos, melhor organizar a casa, melhor fazer os artesanatos, como fazer realmente aquilo que fizesse com que a casa funcionasse adequadamente e com menos trabalho para a agricultura. Nos anos 90, a extensão rural se deu conta de que muita coisa poderia ser produzida com melhor qualidade para o consumo da família. E a extensão rural cria então o projeto Atividades Não Agrícolas e Autoabastecimento. Até porque as pessoas da cidade, que na realidade tinham vindo do meio rural, sentiam saudade desse tipo de alimento e começaram a buscar nas feiras e mesmo na casa dos agricultores. E nós começamos a perceber esse movimento, as pessoas da cidade indo nas famílias rurais buscar alimentos, passar o dia, passear. E começamos a nos dar conta de que isso poderia se transformar num turismo e que se chamaria turismo rural. Um passo importante que a extensão rural deu naqueles anos, na década de 80, foi o trabalho então do Microbacias 1, que tinha então uma visão da questão ambiental voltada à conservação do solo e da água. Naquele período então foram feitas diversas reuniões com os agricultores das microbacias, priorizadas, onde tinha mais problemas, e de fato, então, os agricultores motivados pelo trabalho, incentivados então pelos nossos técnicos da extensão rural, se trabalhou muito a questão da recuperação do solo, a questão do tratamento de dejetos, a questão também de proteção de fontes, a tal ponto que tivemos então excelentes resultados, já que vínhamos de uma degradação do solo intensa nos últimos anos. O projeto Microbacias 2 foi um grande avanço que aconteceu baseado especialmente com as experiências dos projetos anteriores, como, por exemplo, o Microbacias 1. E o grande diferencial dele foi o envolvimento das famílias, os pais, o pai, a mãe, os jovens, quer dizer, toda a família participando de um projeto de construção de uma nova visão, onde se focou não só as questões tecnológicas da propriedade, porque toda propriedade precisa e vive, né, tem uma visão econômica importante e precisa produzir. Mas não só isso. Todo o aspecto social e ambiental e todos os saberes que as famílias têm foram muito valorizados. Nessa trajetória, a educação ambiental rural foi ampliada em suas ações, tanto na abrangência de público como na área de atuação. Atualmente, esse trabalho está organizado em 3 grandes áreas: a produção de alimentos para o autoabastecimento e segurança alimentar, o saneamento ambiental, energias alternativas e bioconstruções e, por último, arte e educação. Tudo isso buscando a valorização da agricultura familiar como meio de vida e a construção de sociedades mais sustentáveis. O que eu quero destacar nesse resgate da memória da trajetória da extensão rural em Santa Catarina é o nosso desafio de trabalhar com públicos diferenciados, onde eu quero destacar os pescadores artesanais e maricultores, que nós começamos os primeiros cultivos de maricultura no final da década de 80 e hoje Santa Catarina é destaque em nível de Brasil e em nível mundial. O segundo público diferenciado são as populações indígenas, cujo desafio veio com o Microbacias 2. Por último, eu quero destacar, com o projeto Santa Catarina Rural, o desafio de avançar no trabalho com juventude. Um público que vem nos trazer a demanda de avançar em novas mídias, em novas tecnologias e uma velocidade que só a juventude tem. Para trabalhar toda essa diversidade, essa riqueza que é a agricultura familiar de Santa Catarina, temos a necessidade do trabalho em equipe, do fortalecimento dessas equipes e que essas equipes sejam multidisciplinares. Com toda essa trajetória desses 60 anos de bela história construída pela Extensão Rural e Pesqueira de Santa Catarina, com todo esse conhecimento já vivenciado, temos certeza que conseguiremos dar continuidade a esse trabalho com muita clareza, dedicação, entusiasmo e muita responsabilidade. Essa é a nossa homenagem aos 60 anos de extensão rural em Santa Catarina, aos pioneiros extensionistas que transformaram o estado de Santa Catarina no 5º maior produtor de alimentos do Brasil.
A extensão rural é um processo educativo de assistência técnica com metodologia de trabalho e de comunicação para a transformação agropecuária. E são muitos os desafios ainda, como o combate à pobreza rural, o protagonismo dos povos indígenas, dos jovens, das mulheres rurais e pesqueiras, no desenvolvimento da inovação tecnológica e não tecnológica, na agregação de valor e no equilíbrio na preservação ambiental, para que cada dia as famílias catarinenses tenham uma melhor qualidade de vida. Graças à competência, à dedicação, o prestígio e principalmente o trabalho de toda essa equipe, que nós hoje estamos comemorando os 60 anos de extensão rural em Santa Catarina. Mas, com certeza absoluta, todo esse trabalho, todo esse caminho, todo esse andar só aconteceu graças às parcerias com o nosso agricultor, a nossa agricultora, com o nosso jovem agricultor, com o nosso pescador e com todos os nossos parceiros, os prefeitos municipais, as prefeituras municipais, os sindicatos rurais, as cooperativas, enfim, toda a sociedade que cada vez mais tem a comemorar junto conosco os 60 anos de extensão rural em Santa Catarina. A gente começou com a EPAGRE desde os primeiros passos. Eles começaram caminhando na frente e levando a gente pela mão. Isso foi muito bom, mas bom demais. Porque hoje, se nós temos isso aqui, ó, conseguimos através da EPAGRE, na verdade. Um estímulo também que a EPAGRE está dando para os jovens ficarem no campo, trabalhando na atividade rural, né? Eu acho que ninguém nasceu sabendo e nem acaba de aprender tudo. Eu acho que é um sistema que tem que sempre continuar buscando tecnologias novas, né? Agora acender a luz para nós ali, por favor. Obrigado. Esse é um breve histórico da EPAGRE, o trabalho que ele desenvolve, né? E apesar de todos os programas e projetos que estão sendo desenvolvidos, né? O desafio é muito grande ainda porque o êxodo rural é grande, né? E a gente sabe ainda que muita gente vai sair da área rural e exige de todos nós, né, uma participação mais efetiva. Então eu passo para o Gustavo, né, nosso gerente regional, para fazer algumas considerações. Bom, boa noite a todos. Inicialmente quero cumprimentar o presidente da casa, o Edson, e agradecer, assim como o Márcio fez, por disponibilizar essa importante casa que nós estamos apresentando o nosso trabalho alusivo aos 60 anos da extensão rural e 40 anos da pesquisa agropecuária em Santa Catarina. Quero cumprimentar a mesa aqui composta dos demais vereadores, cumprimento também os demais vereadores aqui presentes, agradeço a atenção. Cumprimento a todos os funcionários da casa, sempre tão receptivos e atenciosos. Cumprimento a imprensa presente, as pessoas aqui, muitos dos quais agricultores no auditório. E quero fazer um cumprimento especial aos nossos convidados, são os convidados especiais, foram citados, mas cada um dos quais estão participando aqui tem uma história colaborando com a nossa empresa na nossa região e com o nosso estado. Então, rapidamente eu vou tentar fazer aqui, já foram citados, mas rapidamente falar a função de cada um deles para com o desenvolvimento rural na nossa região. Então, tem lá na esquerda o Tovar engenheiro agrônomo, pelo semblante é um itapiranguense, importamos para a Madre, então o engenheiro agrônomo está conosco aqui na ativa, na gerência regional. O Miro é o nosso presidente do Conselho Municipal de Agricultura de Tubarão, nosso grande parceiro, um jovem agricultor, ele sempre fala. Então, nosso grande parceiro. O Dionísio, agradecer a presença do Dionísio. Dionísio dispensa a apresentação, mas é o nosso tubaronense ex-presidente da EPAGRE. Então, quero agradecer mais uma vez a presença. O Zamparete, o Albertino Zamparete, nosso médico veterinário aposentado para a EPAGRE, mas está trabalhando bastante, e um grande trabalho na piscicultura em toda a região e estado. Então, um agradecimento pela presença. O Mauro Lavina, aqui ele representa a pesquisa agropecuária de Santa Catarina,
Mauro também, nosso funcionário aposentado, já foi gerente da Estação Experimental de Uruçanga e tem uma grande contribuição na pesquisa agropecuária do sul de Santa Catarina e do estado. Então, Mauro, obrigado também pela presença. A Suzy, nossa colega nativa, e participou aqui no vídeo, né? Também trabalha na gerência regional e atua também dando suporte ao Estado em algumas atividades do qual ela é especialista. Mais no cantinho a Denise, nossa responsável administrativo da gerência e responsável também pelo administrativo dos demais municípios. O Luiz Rodrigo, nosso médico veterinário, especialista em piscicultura, conhece bastante de camarão também e atua também na região, toda a nossa região da Amurel. Nosso companheiro, também ex-acaresquiano, né? Então dispensa a apresentação e a gente sempre chama o Clair. O Clair é o nosso grande parceiro de todas as ações agropecuárias no município e região e também fez parte da história da Acaresc. Depois quis ganhar mais, saiu da empresa e trabalhou na iniciativa privada. O Claudemir, da mesma forma, gerente regional da Cidace, nosso grande parceiro, também tem história na Caresc, né, Claudemir? Já era EPAGRE, já pegou os primeiros anos da EPAGRE, por isso que ficou bom e veio a ser gerente da Cidace. Da esquerda, o Claudemir, eu não vou falar o apelido, vou falar o nome, ninguém conhece pelo nome, é o Paulo Marcílio dos Santos. Não vou citar o apelido dele, mas todos conhecem pelo apelido, então o Paulinho, nosso funcionário também aposentado e bastante folclórico aqui no município, região e estado. A Lenir também estava no vídeo, aposentada, colega nossa, se aposentou no final do ano passado e também teve uma grande missão da EPAGRE, uma das extensionistas que conseguiram trabalhar muito alto abastecimento e hoje é difundindo em todos os cantos de Santa Catarina e deixou um legado muito forte e é reconhecida no estado. E a Janaína, nossa gerente de agricultura da ADR, grande parceira, uma batalhadora e uma grande apoiadora de todas as atividades agropecuárias da nossa região. E o Márcio, nosso extensionista do município, que fez brilhantemente aqui a abertura e vai dispensar muito da minha fala, porque ele já fez com bastante eficiência. Então, quero parabenizar pela forma que colocasse, foi muito bem explanado, né? E realmente o Márcio é a cara dos nossos extensionistas em todos os municípios. Preocupado com o desenvolvimento agropecuário e preocupado com a nossa família que está lá no meio rural. Então, acho que eu citei todos, não ficou nem ninguém da nossa tribuna de honra aqui sem ser citado. Então, assim, vou tentar ser objetivo, dizer que esses 60 anos é muito importante para nós da EPAGRE, os acaresquianos, do ETA, porque nós fizemos parte de um estado onde a extensão rural e a pesquisa agropecuária fizeram a diferença. Quando foi citado no vídeo, nós temos 1,1% do território nacional. E desse 1,1%, 30% quase é cobertura florestal, é mato e reflorestamento. E no restante, a gente consegue desenvolver a agropecuária e ser o quinto maior produtor de alimento do Brasil. Então, Santa Catarina, sem sombra de dúvida, é o berço da realização das ações agropecuárias que fazem a diferença, tem tecnologia e consegue alcançar índices de produção e produtividade almejado por as demais federações, demais estados da nossa federação. E esse vídeo ele traz muito da nossa história, só lembrando que o primeiro a falar no vídeo foi o Dr. Glauco Linger, engenheiro agrônomo e o precursor da EPAGRE, e do Centro de Ciências Agrárias, que é hoje a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal, que com 93 anos, não parece, mas ele tem 93 anos, com uma lucidez enorme, e ele foi responsável não só pela implantação da extensão rural no estado de Santa Catarina, como também convidado a trabalhar e a implantar o sistema de extensão rural em outros estados da nossa federação. E também ele é um consultor da FAO, que ele é muito requisitado para qualquer ação em relação à produção de alimentos no mundo inteiro.
Então, essa é uma pequena parte de trabalho que a EPAG ainda desenvolve, sempre focando nas famílias do meio rural, na agricultura e na pesca, que é uma empresa que trabalha silenciosamente. O urbano não vê a EPAG, porque nós não estamos no urbano, nós estamos lá dentro da propriedade, trabalhando com a família, e que a família também não é um setor da sociedade que consegue divulgar o nosso trabalho. Então nós não somos quase vistos pelos meios urbanos, pelas grandes cidades, e por isso a EPAG ela trabalha silenciosamente. Eu posso dizer que a Cidasco é muito parecido. Então somos duas empresas que têm um contingente aí de técnicos que trabalham muito em prol da agropecuária catarinense. Então um espaço como esse, na Casa Legislativa do município urbano, que é Tubarão, é muito importante para nós apresentar esse trabalho. Então por isso que eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, Edson, porque para nós é importante trazer para o meio urbano o papel que a gente desenvolve lá no meio rural, lá nas propriedades, com as famílias que talvez não consigam passar para os grandes líderes, para as grandes cidades, o papel e a importância da nossa empresa. Então, não queria me alongar mais, eu queria, se possível, ouvir alguns dos nossos colegas, para também até dar o depoimento, e de certa forma fizeram e fazem parte da empresa, da Extensão Rural de Santa Catarina, e com muita experiência. Então, assim, eu acho que seria interessante nós ouvir. Eu quero chamar primeiramente, representando, já tem 2 pedidos, mas eu quero primeiro chamar o Dionísio como ex-presidente da empresa, um tubaronense, fez muita história na EPAG, assumiu a EPAG num momento muito difícil, e hoje nós estamos navegando em melhores mares, em função também do grande trabalho que o Dionísio desempenhou na nossa empresa. Então chamo, e esse é o nosso reconhecimento pelos trabalhos prestados à EPAG. Antes da fala do nosso senhor vereador Dionísio, eu vou dar refazer o tempo aqui, para que não haja bloqueio na hora da fala. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara de Vereadores do Tubarão, Edson Firmino, e em seu nome cumprimentar toda a mesa diretora, assim como os demais vereadores, dizer do prazer, da honra de estar retornando a essa casa, hoje acompanhando a visita do grupo técnico da EPAG. Cumprimentar o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o Clair, assim como o gerente regional da Cidasc, a gerente regional de Agricultura, todos os que me permitam chamar de colegas epagrianos, tá? Me sinto bastante honrado em poder me referir dessa forma a todos vocês. Cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar o Gustavo, né, que também representa a empresa aqui e que faz esse trabalho de difusão dessas informações. A mídia, a imprensa, todos os presentes, e dizer, Gustavo, que sinto nesse vídeo, né, realmente a falta de um pouco mais de ênfase até ao trabalho da EPAG. E essa questão da extensão rural, eu tendo estado lá presidente por 4 anos, mas muito mais importante do que ter sido presidente da EPAGRE é poder vir aqui hoje fazer o registro da gratidão da agropecuária de Santa Catarina pelo trabalho que a extensão rural e a pesquisa agropecuária fizeram por esse estado. Lá nos finais dos anos 40, início dos anos 50, o mundo vivia realmente uma situação muito difícil e complicada no pós-guerra, onde a própria insegurança alimentar levava todos a uma preocupação com as questões sociais do mundo. E o mundo ocidental passou a olhar para a América Latina com outros olhos, preocupado com a evolução do nazismo, do comunismo, não é? E aí realmente foi onde, e quando ali o Dr. Glauco cita que a criação da ETA em parceria com os Estados Unidos, isso não foi por acaso. É porque os Estados Unidos realmente tinham uma preocupação muito grande, porque o nazismo e o comunismo ameaçavam tomar conta de toda a América Latina e praticamente todo o mundo ocidental. E isso surgiu, então, como forma. Os países eram, basicamente, países agropecuários, viviam
80% da população brasileira era rural à época. E incentivar as tecnologias, incentivar o cultivo, o plantio, dar pelo menos segurança alimentar naquele momento, era fundamental para evitar realmente que essa massa fosse conduzida por outros caminhos, realmente que não fosse o caminho da produção, da decência, da cidadania, não é? E isso realmente resultou muito mais do que, em Santa Catarina, muito mais do que resolver um problema social que existia naquele momento, a partir da iniciativa do Dr. Glauco e muitos outros técnicos, né, com o ETA e depois a Acaresc, resultou na geração de oportunidades de desenvolvimento que não se viu em nenhum outro estado do país. Santa Catarina hoje é berço das principais empresas do agronegócio devido a esse trabalho da extensão rural. Não foi por acaso que em Santa Catarina surgiu a Perdigão, surgiu a Sadia, surgiu a Aurora, surgiu o Pamplona, surgiu hoje Bunge, a Seara, quer dizer, as principais empresas do agronegócio do Brasil surgiram em Santa Catarina. Por quê? Porque existia tecnologia, existia trabalho, existia produção, existia matéria-prima e alguém precisava realmente transformar isso, industrializar isso. Mais do que isso, a extensão rural gerou nos municípios, principalmente nos pequenos municípios, mas praticamente em todos os municípios de Santa Catarina, a formação de uma consciência de cidadania, de uma consciência de desenvolvimento que gerou muitos líderes. E aí eu lembro aqui, e se alguém puder me ajudar, os clubes 4S, né, que era o trabalho com a juventude inicialmente, era saúde, saber, servir, sentir, né? Sentir, saber, saúde, servir. Tá? Isso fez com que esses clubes 4S, que trabalhavam principalmente com a juventude, se eu não me engano, de 11 a 19 anos, ou a 20 anos no máximo, gerasse hoje muitos líderes por esse estado fora, que se transformaram também em vereadores, se transformaram em prefeitos, se transformaram em lideranças rurais, se transformaram em empreendedores. Então, Santa Catarina é esse destaque nacional em termos de economia, em termos de organização social, em termos de distribuição de renda, não é por acaso. A extensão rural e a pesquisa agropecuária têm uma participação muito importante. Quando vimos, e os dados nos mostram que somos o primeiro, ou entre os primeiros produtores de suínos, de aves, de arroz, de alho, de cebola, de maçã e tantas outras atividades agropecuárias, por si só já reflete realmente a grandeza desse trabalho. Mas não olhamos só por esse aspecto, olhamos pelas questões dos desenvolvimentos locais. Foi citado aí o turismo rural, mas não é menos importante, por exemplo, o alho em Curitibanos, o vime no Vale do Canoas, aqui no Planalto Catarinense, na região de Rio Rufino, não é? E várias outras atividades locais, a erva mate no oeste de Santa Catarina, muitas atividades hoje do ramo do agronegócio realmente são muito importantes e mantêm realmente a grandeza e a riqueza do Estado. As cidades se desenvolveram, o país, o Estado se industrializou, mas grande parte dessa riqueza realmente foi carreada do meio rural para o meio urbano e permitiu isso. Então, nós podemos dizer que a ETA, a Acaresc, a IPAGRE, né, juntamente com a SIDASC, que tem um papel fundamental, porque hoje se temos a possibilidade de produzir toda essa quantidade de suínos, é porque temos mercado. E temos mercado porque temos sanidade. E temos sanidade porque existe um trabalho na área da sanidade, no controle de doenças, e aqui citamos o caso da aftosa, que é emblemático para o estado de Santa Catarina, que é o único estado no país, eu acho que ainda é o único, né? Que é livre de febre aftosa sem vacinação e, por isso, pode acessar a qualquer mercado do mundo inteiro. Né? Então, é um trabalho da extensão, da pesquisa agropecuária e do controle sanitário, que permite realmente que Santa Catarina seja esse destaque nacional e tenha a grandeza que tem na economia, no aspecto social, apesar dos 1,13% do território nacional. Então, quero aqui cumprimentar, presidente Edson, senhores vereadores,
cumprimentar esta casa por abrir espaço para que seja difundido esse trabalho da pesquisa e da extensão rural do Estado de Santa Catarina, cumprimentar ao Gustavo e, em seu nome, cumprimentar toda a equipe da EPAGRE pelo trabalho que faz, e em nome de todos os agricultores, nós devemos aqui deixar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho feito em termos de pesquisa e extensão rural em Santa Catarina. Parabéns. Agradeço ao Dionísio, né, que faz parte também da empresa e dos trabalhos prestados à sociedade catarinense. Márcio, quem que está na... Peço a Janaína, a agrônoma gerente de agricultura da ADR, para usar a palavra. Você vai baixar um pouquinho aqui. Uma boa noite a todos. Primeiro, cumprimentar, né, o presidente da casa e aproveitar, né, para cumprimentar a todos também, né, imprensa presente, pessoal lá, né, o principal, né, que está ali nos assistindo, que são os agricultores. Em nome do governo do estado, né, quero falar aqui algumas palavras. Primeiro, um sonoro parabéns, né, por todo o trabalho que a EPAGRE faz, até por ter afinidade com a área, né, a gente sabe, há pouco tempo estou, né, na gerência de agricultura, mas enfim, fazem aí 10 anos, né, de agronomia, então a gente esteve presente em vários momentos, né, com a EPAGRE, e aí aqui, né, o Dionísio também fazendo parte dessa história, e todos os outros, né, que a gente está mais no dia a dia, Suzy, Marcinho, Clair, né, todos aí que estão envolvidos nessa proposta. E também, em nome do secretário de Agricultura, acredito aí, o nosso muito obrigado, né, porque a EPAGRE realmente faz um trabalho aí, né, é o braço forte da agricultura, assim como a SIDASC, né, aqui na figura do Claudemir, executam aí um grande trabalho e a gente só tem orgulho de vocês, né, e dizer que realmente existe uma questão dentro da EPAGRE, como o Gustavo falou, nem sempre somos tão vistos, né, mas existe um lado aí da EPAGRE que tem, né, que faz por merecer toda essa homenagem aí, toda essa lembrança e esse destaque que é a humanidade, né? Eu acho que é a palavra assim fundamental que faz parte do trabalho realmente da EPAGRE, né? Que está ligada aos produtores, está ligada a toda a questão de produção, mas principalmente está ligada ao ser humano. Então eu observo assim bastante que essa questão da humanidade dentro do trabalho aí de extensão rural, ele é fundamental para esse sucesso que hoje a EPAGRE tem e é destaque aí dentro do estado, dentro até do país, né, que tem um trabalho diferenciado nessa situação. E só para destacar ali com relação ao vídeo, né, que chamou bastante atenção, o produtor falou, né, que ninguém nasce sabendo, né, ninguém nasce sabendo e ninguém morre sabendo tudo também, né? Então a vida é um aprendizado e eu acho que isso aí faz parte do nosso dia a dia. Parabéns, Gustavo, parabéns a todos que trabalhamos aí no dia a dia, né? A gente conhece aí o trabalho de vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimentando o presidente Edson, e cumprimento todos os vereadores, os demais membros da casa, né? Eu gostaria rapidamente de, se eu estivesse na EPAGRE hoje, na Caresc, eu estaria fazendo 34 anos de empresa, né? E, na realidade, desses 60 anos, praticamente 30 anos eu participei e participo até hoje ativamente, né? Acredito que talvez o que falte um pouco no vídeo, talvez é um pedacinho do trabalho de todos nós, né? Eu tenho certeza que quando vocês comeram arroz hoje no meio-dia, que acredito que a maioria deve ter comido, se não comeram a gente pede para comer, porque ajuda sempre no preço, né? Tem um trabalho de cada um de nós aqui isso, né? Se vocês estão comendo às vezes um aipim, tem um trabalho anônimo ali do companheiro Mauro, né? Se vocês comem tilápia hoje, né? Tem um pedacinho do trabalho do Zamparete, do companheiro novo ali no processo. Cada alimento que vocês comem no dia a dia tem um pedacinho do trabalho de cada um. E isso orgulha bastante a gente como empresa, uma empresa muito boa de trabalhar,
uma empresa muito respeitada perante os agricultores, e se a gente sabe que amanhã de manhã vai fazer 17 e 18 graus aqui, graças à IPAGRE, né? Que tem uma previsão do tempo muito importante, que ajuda muito o trabalho do dia a dia dos agricultores. Tudo que vocês veem de previsão do tempo hoje para o Estado, sai lá de dentro da IPAGRE. E às vezes parece que é o profissional da RBS que sabe, mas sai lá de dentro da IPAGRE, dinheiro público trabalhando naquele setor. Então eu digo para vocês, esse anonimato que dá realmente a credibilidade e a sustentabilidade da empresa, né? Então, parabéns ao Gustavo, parabéns ao Márcio. A gente tem constantemente trabalhado com os convênios com a IPAGRE e o desenvolvimento da agricultura do município depende muito dessa base, na pesquisa e na extensão rural. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. A gente queria dizer que sempre foi o secretário da Agricultura de Tubarão que era presidente do conselho. A gente mudou uns regimentos dentro e agora a gente, como agricultura, é presidente do conselho. Estamos aqui representando todo o meio rural de Tubarão e com isso a gente quer ter uma nova visão, porque sempre a gente diz assim que foi daqui para lá, agora a gente quer ter uma visão de lá para cá. E a gente queria dizer assim que tudo esse de extensão, Conselho Municipal da Agricultura, tudo isso a gente quer dizer que todas as profissões são interessantes. Porém, às vezes a gente precisa e às vezes não precisa. Mas de um agricultor, a gente precisa no mínimo 3 vezes por dia. Muito obrigado. Mais alguém fará uso? Claudemir. Bem, nós queremos dar boa noite a todos, cumprimentar o nobre presidente Edson Firmino, que preside essa casa, e ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar os demais edis aqui presentes, ao Gustavo, nosso gerente regional da IPAGRE, quero cumprimentar todos os companheiros da IPAGRE, os ex-companheiros também da IPAGRE, e quero dizer também que já me encontro quase na fase de ex-companheiro também, né? E neste ano a gente sai também da cidade, que a gente está aderindo a um plano de demissão também. Estou há 34 anos trilhando esse caminho. E o Gustavo falou muito bem, quando disse que eu aprendi bastante na IPAGRE também. Eu fiz parte da IPAGRE por 3 anos. E o que eu mais sinto hoje, falando de coração, é que nós temos que valorizar ainda mais as nossas empresas. E aí eu faço um apelo aos nobres vereadores, que nós precisamos de muito apoio ainda, principalmente na reposição de técnicos, Dionísio. Na verdade, as empresas não estão substituindo na medida que é necessário os técnicos que saem. Assim, a Cidasc, eu falo mais em nome da Cidasc neste momento. Mas o legado que é deixado pela IPAGRE é muito grande. Eu acompanho todo esse trabalho e nós temos um trabalho muito integrado com a Cidasc. Nesses 34 anos eu presencio a valorização do agricultor e aquilo que o presidente da IPAGRE fala no vídeo, onde graças à dedicação, ao trabalho de cada funcionário da IPAGRE, a IPAGRE conseguiu exatamente estar na posição que está hoje. Eu acho que não foi de graça esse trabalho. Mas também quero dizer que nós somos 2 empresas que têm valorizado muito o agricultor, o respeito pelo agricultor. Nós aprendemos muito no dia a dia com os agricultores. E esse respeito é muito grande. E não quero fazer um desafio, mas faz muito tempo que eu não recebo denúncias por má condução dos nossos técnicos, por exemplo, da Cidasc. É uma cartilha muito grande em termos de disciplina no dia a dia, em termos de trabalho. Já fui prefeito municipal de Jaguaruna, voltei para a Cidasc e consegui enxergar, quando prefeito, o que a sociedade mais requer. E eu consigo enxergar que essas 2 empresas têm sim o respaldo, o respeito no dia a dia pelo seu trabalho e pela sua luta. Se Santa Catarina, foi aqui tão bem falado pelo Dionísio, pelo Gustavo, pelo Márcio, está no destaque que está, não é de graça. Graças ao agricultor que confiou na IPAGRE
graças ao agricultor que confiou na SIDASC também. E isto é um trabalho que tem gerado muitas divisas, vereadores. Divisas que vocês não têm ideia. Por exemplo, só para finalizar, em nossa região nós temos 130 estabelecimentos com serviço de inspeção. Sabe quantos estabelecimentos tem no estado? 700. 130 estão aqui na Murel. Então, tudo que o consumidor quiser consumir, em termos de pescados, de ovos, de leite, carne de aves, de suínos, de bovinos, nós temos aqui com qualidade, sendo produzida, geralmente na agroindústria, de mão de obra familiar, mas com um trabalho muito intenso. E isso tudo está sendo construído um trabalho que causa inveja aos demais estados da federação. E vendo o vídeo que foi apresentado, vocês observaram quantos profissionais da IPAGRE se manifestaram aqui da região do Tubarão, representando no vídeo. Isso mostra o grande trabalho da regional da IPAGRE aqui em Tubarão em relação às demais regiões do estado. Eu conheço todos os profissionais e estava observando. Se a IPAGRE estadual escolheu os profissionais de Tubarão, da regional da IPAGRE Tubarão, para participar do vídeo, porque reconhece esse trabalho. Então, por último, eu quero mais uma vez dizer muito obrigado a vocês da IPAGRE pelo seu trabalho de vocês, pela dedicação, pelo esforço, pela confiança que faz o trabalho acontecer no dia a dia. Obrigado. Passarei nesse momento a um representante por bancada, por solicitação primeiro, representando a bancada do Partido Progressista, vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Já peço que os vereadores aí de cada partido sinalizem para mim quem será o representante de cada bancada. Senhor presidente, quero cumprimentar o gerente Gustavo Dini, cumprimento a todos os convidados, cumprimentar a imprensa, ao público presente aqui na pessoa do senhor Roque, trabalhador da prefeitura. Uma boa noite a todos. Dizer, senhor presidente, ao senhor Gustavo que a Câmara de Vereadores é parceira da IPAGRE, principalmente e através do CNDR já citado pelo senhor presidente, senhor Miro, onde a gente já esteve presente, onde eu e o vereador Zantarete fizemos parte da comissão do Conselho Regional Conselho de Desenvolvimento Regional. Então a gente está indo na reunião e acompanhando, até citando, Márcio, na última reunião que nós tivemos lá, sobre piscicultura, a gente anunciou na Câmara sobre um curso que começaria agora, que vai começar agora no começo de março. A gente foi parceiro através de imprensa escrita e falada. E também em nome da bancada do Partido Progressista, na pessoa do vereador Gelson, do vereador Júlio, a gente quer parabenizar vocês pelos 60 anos de extensão rural e também pelos 40 anos de pesquisa. O vereador Gelson tinha uma pergunta, que ele não pode estar aqui, que ele está reunido, se quando a IPAGRE faz visita, se tem alguma cobrança de honorários, de alguma taxa aos agricultores. Não sei se depois poderia ser respondido depois. E, então, em nome do vereador Zantarete, que faz parte do Conselho desse vereador e de todos os vereadores, a gente quer parabenizar a todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite a vocês. Com a palavra, vereador Felipe Felisbino, representando o PSDB. Senhor presidente. PSDB é isso. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos honra com a presença, imprensa e colaboradores e abnegados que fazem a diferença do Estado de Santa Catarina nas demais unidades da Federação com o trabalho vinculado à agricultura. Em nome de vocês, cumprimentar o Márcio, cumprimentar o Gustavo e registrar que no momento que nós vivemos em nível nacional de carência de bons exemplos
da iniciativa pública, das empresas públicas, das empresas do governo, né? A IPAGRE nos brinda e nos dá o alento que nem tudo está perdido. Tem bons exemplos e tem bons resultados para fazer com que essa nação cresça. E ao longo da minha vida pública eu tive duas oportunidades de conviver com a IPAGRE e com a SIDASC. No governo do Estado de 95 a 99, e eu fui colaborador da Secretaria da Família junto com Fernanda Bornhausen, e lá nós buscamos a parceria da IPAGRE e da SIDASC para o investimento de recursos advindos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, agregando melhoria de qualidade de vida na família do pequeno agricultor, orientando a pequena propriedade, orientando o pequeno investimento, e esse pequeno investimento hoje faz a diferença de grandes cidades da nossa região aqui em específico. Temos os grandes empreendimentos em São Martinho que foram frutos da dedicação, da orientação da IPAGRE e da SIDASC, que hoje está lá Funds House, está lá todo aquele aparato turístico da cidade de São Martinho, fruto do trabalho e da dedicação de vocês. E um segundo momento, em 2005, 2008, no governo municipal, a parceria, em específico com a IPAGRE de Tubarão, onde aprimorávamos e dávamos sequência ao projeto de turismo rural do Rio do Couso, onde teve a participação e a dedicação exclusiva da IPAGRE, e aquela rota hoje é sucesso. Aquelas propriedades hoje, elas são sucesso e são autossustentáveis pelo trabalho de vocês. Receberam eco e apoio no governo municipal, mas foi a dedicação e a perseverança de vocês que fizeram a diferença naquele projeto. Eu destaco, né, a boa vontade e sempre ali de pé e à ordem o engenheiro Márcio, que estava sempre junto conosco em todo momento. Então, a ação diferenciada desta empresa coloca Santa Catarina em destaque. A metodologia, o compromisso e o objetivo claro de cada um dos colaboradores desta empresa, né, com a sua missão, visão e valores, realmente trazem a Santa Catarina muito a se comemorar, muito a agradecer. Então, em nome de todos os coestaduanos, em nome da bancada do PSDB, o vereador Lucas, o vereador João, o nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo comprometimento de vocês e por estarem sempre perseguindo a qualidade e aí melhorando a qualidade de vida de nossos coestaduanos, de nossa Santa Catarina, e servindo exemplo aí para o Brasil e para o mundo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo Zamparente, representando a bancada do PSD. Boa noite, presidente, vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente na galeria e todas as autoridades já nominadas. Quero fazer um cumprimento especial ao meu primo Zamparente, que é o Zamparente mais conhecido da família. Pode ter certeza. Claro que temos o Beto Zamparente no Outro Oriente, mas entre nós aqui o Albertino é muito conhecido até pela sua eficiência no seu trabalho. E aqui em Tubarão, quando eu vou me apresentar, é primo parente do Albertino, do Zamparente sou. Mas aí, no final do ano passado, eu estava lá em Itá, oeste do estado. Vou falar com uma pessoa, quando eu digo que é Zamparente, lá no fim do estado, ele diz assim: tu é primo do Albertino. Aí fiquei sabendo que tu fez um trabalho lá na barragem, lá em Itá. Então, Albertino, como eu sempre te falei, tu é o Zamparente mais conhecido. Bem, subo a tribuna para representar o PSD e parabenizar todo o trabalho da IPAGRE. Junto, dá para notar que a IPAGRE também não faz nada sozinho, faz com todas as autoridades aqui presentes.
E que bom, Felipe Felizino, vereador, usou muito bem a palavra, nem tudo está perdido quando se fala em órgão público, mas a gente sabe disso aqui nessa casa. A gente sabe, nós que vivemos o dia a dia, a gente sabe que tem muita coisa que funciona no poder público. Às vezes, só que às vezes o mal aparece mais que o bem, né? Mas quem trabalha no meio sabe que tem várias entidades do setor público que trabalham corretamente. Todas as entidades nascem perfeitas no papel. Quem estraga é o ser humano. Então, todas são passíveis de ser danificadas. Vou fazer uma pergunta. Não tem como... um assunto muito comentado agora é o mosquito, da dengue, da chikungunya, da zika. E a gente sabe que na área rural tem muito mosquito. Lá já teve algum foco na área rural ou só está na beira das BRs mesmo? Porque a gente sabe que esse mosquito é uma mutação né? Porque a gente gosta de visitar a área rural. Alguém sabe me responder se lá já teve algum foco, alguma coisa, ou está só nas beiras da BR mesmo? Gustavo? Na realidade, o Aedes aegypti é um mosquito tipicamente urbano, né? Então ele não estaria na responsabilidade da IPAGRE, a princípio. Não é responsabilidade, é só se já... Não, só estou brincando, mas na realidade é assim, ó. Os mosquitos que tem no meio rural são mosquitos que são borrachudos, culex mesmo, que tem na parte baixa, e o borrachudo que tem na parte alta, né? E que dói, né? Então, na realidade, esse mosquito Aedes é um mosquito urbano e ele se cria onde não tem predadores, né? Então, hoje em Tubarão, os focos não são no meio rural, porque normalmente no meio rural você tem predação por lagartixa e outros insetos. Não, obrigado pela explicação de alguém que conhece e a pergunta de um leigo, né? Então, obrigado pela explicação. Parabéns a todos que fazem parte desse time. Representando a bancada do PPS, vereador Heraldo Pereira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, colaboradores da casa, internauta, comunidade aqui presente e os colaboradores da IPAG. Quero aqui citar o nome do Dionísio, ex-vereador, Clair, o secretário Claudemir, o Márcio, o Gustavo, o Paulinho, que é lá da comunidade São João Mais Direito. Eu me pergunto, Márcio, eu fui da roça, vou falar o nome, né, científico, que é a roça mesmo, a lavoura, e eu fico, quando a Vossa Excelência falou do êxito rural, eu me pergunto, e semana passada, Dionísio, estava aqui na comunidade de oficina, e uma senhora que saiu lá da cidade, lá do bairro Boa Vista, de 13 de maio, meu filho, sou obrigado a voltar para a roça de novo, porque com salário mínimo eu não consigo viver aqui na cidade. E é a realidade do nosso país. Quando você está acostumado lá na roça, que meu pai criou 12 filhos, e eu fui conhecer dinheiro lá nos meus 15, 16 anos, hoje eu me pergunto, né? Infeliz daquele que sai lá da sua terra, que deixa seu pedaço de terra. Sabemos e somos sabedores que nós vivemos numa região litorânea, uma região que você vê os nossos terrenos, ex-vereador Dionísio e o Márcio, que percorre todo o nosso Rio Clair, que percorre a nossa região rural, principalmente, que pertence no município de Tubarão, sabemos a dificuldade, sabemos que as nossas terras, dos nossos interior, ela foi substituída, depois eu quero até fazer a pergunta para o engenheiro Márcio, qual foi o motivo que nos levou, sabemos que por natureza humana, o cidadão muitas vezes, quando tem um segmento, não, vamos nesse ramo aqui, porque esse ramo é melhor, isso está dando dinheiro. E eu conheço a região de Boa Vista, Alto Pedrinha, Sertão dos Mendes, Areado, e percebo que as nossas terras do nosso interior, hoje elas estão ocupadas de eucalipto. Já tem gente hoje que estão derrubando eucalipto para fazer pasto, porque vão botar
as atividades econômicas que tinha no começo. Fico feliz e parabenizo a todos os colaboradores da IPAGRE, me permita aqui o nome do Márcio, porque quando meus pais trabalhavam na roça, você sabia, Gino Márcio, nós não usava produto químico nenhum, vereador Dionísio, mas nós, para colocar a rama na terra, nós deixávamos o solo, que você poderia lamber, porque era tão limpo, nós chegava a passar o ancinho e tirava todo aquele produto, aquela matéria natural, para fortalecer a terra, nós tirava tudo. Então, olha a importância, quando lá no nosso interior, aquele pequeno agricultor, tem o pessoal da IPAGRE, técnico, engenheiro, que vão lá fazer visita, orientar o pequeno agricultor, como é que se usa a terra. Como nós temos esse terreno arenoso, de morro, que você precisa fazer vala, nós não fazíamos nada. Então dava uma enxurrada, aquela terra boa de cima, que se dizia terra gorda, Dionísio, e aquela terra ia toda para baixo, para a estrada, né? Então olha a importância, e hoje nós vimos que o cidadão, aquele agricultor rural, estão deixando a sua terra. Nessa região do Alto Pedrinho, me permita citar, porque é uma região que eu, quando era pequeno, andava de bicicleta naquele morro, olha, subir morro de bicicleta, né? Então a gente era assim, não tinha o que fazer, era andar no meio do mato mesmo. Era o nosso lazer do dia a dia. Então deixo aqui os meus cumprimentos a todos vocês pelo excelente trabalho. Sabemos também a dificuldade que tem, né? Vocês também muitas vezes para chegar lá no agricultor, na questão das estradas rurais, mas eu vejo na pessoa do Clair a importância, a vontade de fazer a coisa acontecer para os nossos agricultores, para que eles permaneçam lá na sua terra, para que eles tenham sustento lá da sua terra. Como eu citei no início da minha fala, eu fui conhecer dinheiro com 15 anos, porque nós não precisávamos de dinheiro. Está lá o nosso terreno, hoje eu fico triste, vou para lá, me sento em cima da pedra e fico olhando lá de cima para baixo. Se cada qual que tem a sua terra e tirasse o sustento da sua terra, muitos mercados fechariam, porque era de lá que nós temos. E hoje de manhã eu ainda falava, nós plantávamos milho, do milho nós ia lá, ia para Tafona, no sertão dos Correios, desse milho nós moía o milho, fazia polenta, fazia pão. E meu pai só comprava o sal, porque não precisava de trigo, nós fazia o pão da farinha de milho. Então peço que como é que o senhor? Farei mandioca, ensinei farinha, feijão, arroz plantado no morro também se colhia, leite, o queijo, então isso nem se fala, né? Aquilo era uma vida, era um paraíso e muitas vezes a gente fomos abandonados. Então eu deixo aqui mais uma vez meu parabéns a todos e que continue levando aquele agricultor que ainda permanece lá no interior, levando o ensinamento, como usar e como tirar o sustento da terra. Parabéns para vocês pelo trabalho. Representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, vereador Clodoaldo de Medeiros. Boa noite, senhor presidente, propositor da visita de hoje. Da mesma forma, a comunidade que faz presente, os trabalhadores, os pares dessa casa, a imprensa. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário de Desenvolvimento Rural, o Clair, e na fala do Miro, parabenizar, Clair, esse excelente trabalho que vem fazendo perante a frente de uma pasta importante do município e democratizar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e também parabenizar a comissão dessa casa, a pessoa do Zaga e seus componentes, que ali também se fazem presente e acompanham o Poder Legislativo também ocupando e dando sua contribuição. Da mesma forma também, vim em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, na pessoa do Pedro, do Paulão, que se ausentou decorrência do CI sendo inaugurado, mais uma importante obra nesse município, e dizer o quanto importante na palavra do servidor. Parabenizar todos vocês no sentido da palavra de servir. Não se servir do Estado,
mas usar o Estado e fazer-se servir a pessoa que procura, a população. E quando se fala na preocupação do êxodo da juventude, da tecnologia, ontem, no programa Terra Viva, não sei se alguns de vocês assistem, quando podem, estava lá o filósofo Mário Sérgio Cortella falando sobre a importância da terra. E sugiro que vocês que lidam com a terra, se puderem olhar o programa ou pegar essa parte, é muito enriquecedor na questão até do vídeo. E ali ele fazia uma grande análise, esse grande filósofo nosso, brasileiro, da questão do velho e do idoso, que às vezes se confundem muito. Está velho, está idoso, não tem importância. Mas o testemunho deste vídeo, onde tinha um idoso falando da importância do velho do passado para chegar hoje na tecnologia. Então, é importante assistir esse vídeo, para os senhores também cada vez mais se apoderar, no sentido de que, nas palavras do Miro, dizer o quanto é importante um trabalhador no campo rural. E a cidade, nós que somos do meio, entre aspas, urbano, vamos nos dar conta quando faltar o alimento. Quando começar a arrancar as calçadas, arrancar as garagens e pegar a terra para poder plantar para comer. Essa vai ser a grande análise que se vai fazer no futuro, porque hoje se faz. Quando se fala em terreno baldio, vereador que me antecedeu, vereador Heraldo, a cidade grande já está pegando o terreno baldio e fazendo sua plantação e colhendo. Passou em jornais. Quanto é importante, né, a nossa terra, de ter o carinho de cuidar da nossa mãe terra. Então fica aqui as nossas palavras, do Partido dos Trabalhadores, da bancada do Partido dos Trabalhadores, de dizer o quanto é importante esse carinho com a mãe terra, que nos dá o alimento para sobreviver. E que fique aqui os nossos profundos agradecimentos, porque vocês, servidores, aposentados, colaboradores, estão fazendo o papel de um belo servidor, que é fazer do Estado a melhor ferramenta para a população poder viver melhor na sua vida. Nosso muito obrigado e uma boa noite. Passo a palavra ao vereador Edson Firmino, presidente desta casa. Eu, representando aqui os meus colegas do PMDB, eu me sinto emotivo quando se fala de agricultura, porque a agricultura, para mim, apesar de que ela tem uma série de dificuldades existentes aí hoje, com a questão do êxodo rural, com os desafios dos financiamentos, com os desafios existentes e que deixam com que a pessoa não sinta, às vezes, vontade e queira procurar a vida da sociedade, até por investimentos maciços da mídia, que valorizam outras, que destacam outros valores e acabam diminuindo os valores rurais. Mas eu vejo que essa semana, ontem, para ser mais exato, quando tive a alegria de ir para São Martinho até São Bonifácio, de manhã à noite, ainda fui no sábado à noite, senti a diferença do ar no meio do mato, a diferença da qualidade da água, a diferença do dormir, a diferença do acordar, é muito diferente. E isso me emotiva, isso mostram valores que nós temos necessidade. Parabéns a vocês que ainda vivem essa realidade, que com certeza tem muito a viver. Porque nós somos um país, como dizia Getúlio Vargas, o celeiro do mundo. Porque nós temos uma agricultura forte. E se não fosse a agricultura, possivelmente com todos os demandos dessa nação, talvez nós já não tivéssemos mais
a subsistência. Nós não teríamos mais o sustento que temos tido. E o nosso povo estaria passando muito mais dificuldade do que estamos passando. Porque quem ainda dá a condição de muito chegar o alimento à nossa mesa é a força da agricultura desta nação. Então, parabéns à IPAGRE, parabéns à FIDASC, apesar de hoje o mérito e o trabalho ser da IPAGRE, mas a FIDASC que faz um trabalho conjunto. Parabéns aqui ao representante dos agricultores. Esta casa, senhores, ela hoje foi um dos instantes mais democráticos e em que maior número de pessoas possíveis falou. Nós buscamos fazer isso mesmo, é que os vereadores, a gente nessa legislatura vem cada vez mais melhorando e aprimorando a participação da sociedade aqui. A participação, porque esta tribuna deve ecoar a voz do povo. E a voz do povo na noite de hoje é para enaltecer os trabalhos e a agricultura. Parabéns à organização de vocês que trouxeram os agricultores para cá, que trouxeram os representantes da IPAGRE, mostrando que há aí um desejo de integração dos trabalhos. Quero cumprimentar o nosso colega Dionísio, né, ex-vereador desta casa, e que trouxe os 4F aqui no seu discurso. Eu não lembrava dessa, não conhecia essa expressão. E saúde, servir, me ajudem, saber, sentir. São coisas fundamentais para a vida, né? Saúde, todos nós queremos. Sentir, como é bom sentir, né? Se a gente fica algum momento sem sentir, sem o tato, sem perceber as coisas, é difícil. Então é o gosto de sentir, né? Saber, quando a gente aprende algo, como disse aquele senhor agricultor, né, na frase já citada aqui anteriormente, que a gente sempre tem a aprender, né? E nunca saberemos tudo. Estou falando certas palavras aqui, né? Talvez as definições que sejam dadas sejam até um pouco diferentes, mas estou falando da minha interpretação, me permitam interpretar as palavras. Saber, sentir, saúde e servir. Se nós brasileiros vivermos o servir, incorporarmos o servir, não há nação, talvez, neste mundo que consiga nos superar. Né, Clay? Quando a gente for desprovido do nosso egocentrismo e dizer que nós estamos aqui para servir, resgatem esses 4S, enalteçam os 4S e nos motivem a continuar ou a servir ainda mais. Parabéns à IPAGRE, parabéns a todos os colaboradores, parabéns a todos os amigos, aos agricultores, a vocês todos que nos acompanham na noite de hoje. Parabéns, cidade de Tubarão e toda a região da Murel. Uma ótima noite, uma conquista fabulosa e avancem, avancem para fazer a nossa agricultura, mesmo seja familiar, Márcio, mais forte, forte e sólida. Porque, às vezes, a agricultura num pequeno espaço, o japonês faz isso, né? Um pequeno espaço ele faz grandes coisas. Nós temos muito espaço ainda. Dizíamos na legislatura anterior que nós ainda temos uma área ambiental, Claudemir aqui levantada, lembra, Dionísio? Que nós ainda temos uma reserva ambiental aqui de floresta e de mata ainda, de verde, muito forte ainda, Evandro, muito forte. Não sei se você lembra que nós discutimos aqui na casa, na legislatura anterior. Vamos usar tudo isso para fazer a nossa cidade e a nossa região mais forte. Boa noite a todos. Convido o senhor presidente para fazer a entrega dos certificados. Depois tem a palavra ainda dos caros amigos para as suas considerações finais. Eu vou fazer o convite aos membros da comissão da agricultura aqui, por favor, que possam vir aqui, o Zaga Reis e o Zamparete, juntamente comigo, e aqui
o Gustavo e o Márcio, que vieram aqui, ocuparam a frente o discurso, que possam estar aqui junto conosco. E eu vou pedir que eles façam a entrega, hoje representando o presidente dessa casa, também numa demonstração de democracia. Márcio, por favor, junto. E depois nós vamos... Isso aqui é um certificado. Os vereadores até combinaram a nossa... E agora suspendo a sessão por 3 minutos para... vamos... obrigado, vereador, nosso secretário aqui me alertou. As considerações finais aí, não sei se do Márcio ou do Gustavo, fiquem à vontade. Aí, 2 minutos para considerações finais. Da IPAGRE, aqui falando do Escritório Municipal e da Gerência Regional de Tubarão, somos gratos de coração por essa oportunidade, né? Nós já estivemos aqui em outras oportunidades, no ano passado, aqui apresentando os programas, os projetos que a gente desenvolve. Se a gente fosse fazer isso, né, hoje, delongaria muito tempo, né? E nos colocamos à disposição a qualquer momento que vocês quiserem discutir, conversar a respeito, né, do trabalho que a gente desenvolve, estamos à disposição. Nós queremos agradecer, então, a todos vocês, vereadores, agradecer a imprensa, agradecer a todos os nossos colegas que se colocaram à disposição de vir aqui, né, colegas da IPAGRE, da SIDASC, os representantes das entidades que são parceiros nossos, prefeitura, sindicatos, cooperativas, SDR, não esqueci de ninguém, né? E principalmente agradecer aos agricultores, né, aqui representando pelo Paulo, que está lá, Roberto, Rogério e o Miro, que são a razão maior do nosso trabalho, né, em função deles que a gente está aqui. Era isso, eu queria só, no final, alguém fez um questionamento sobre o trabalho que a IPAGRE desenvolve, perguntando se era cobrado alguma coisa, né? A IPAGRE não cobra pela prestação de serviço, as visitas que a gente faz, reuniões, isso não é cobrado. Tem alguns serviços, né, que são cobrados, que são, como por exemplo, a análise de solo, coisas que envolvem laboratório, né, análise de água, né, algumas coisas são cobradas, mas a prestação de serviço de visita, né, assistência técnica, não tem nada cobrado. Deslocamento, né? E é isso, pessoal, nossos agradecimentos. Acho que no final, agora, depois vai ter um pequenininho, um salgadinho, churrasco. Uns salgadinhos ali à disposição e a gente convida todos. Muito obrigado. Esse saboroso coquetel é uma grata satisfação oferecida pela IPAGRE, esta Casa Legislativa, e aqui nos acompanha. Então, nós vamos suspender a sessão por 3 minutos e depois, se os vereadores concordarem, nem sei se alguém quiser, a gente delibera aqui para que não haja grande expediente nem explicações pessoais, até para prestigiarmos ele com o coquetel. Caso o vereador tenha interesse, querem deliberar já? Então vamos deliberar? Então, os vereadores, eu delibero aqui, vocês concordam que não haja grande expediente nem explicações pessoais? Até para respeitar os visitantes da casa. Então só vamos dar os anúncios finais, mas nesse momento, então nem vou suspender a sessão, nós vamos bater foto no final, só vou pedir que o senhor secretário possa fazer aí, depois eu encerro e bateremos as fotos na sequência. Se vocês puderem aguardar um pouquinho, é rapidinho. Então, não havendo não há nem explicações pessoais, nem grande expediente, só queria lembrar os senhores vereadores que, para que não esqueçam que nós temos até o dia 14 de abril para que seja trazido aqui o projeto de decreto
da entrega de títulos de cidadão tubaronense honra ao mérito. Para vocês já ir pensando naqueles que vocês pretendem homenagear, que até 14 de abril, deixar para cima da hora, às vezes pode ocorrer uma falha, né? Então, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária. Peço que vocês aguardem aqui no final para batermos foto, que será realizada no dia 3 de março de 2016, próxima quinta-feira, no horário regimental das 19 horas, todos os vereadores então convocados. Nada mais havendo para ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e convido a todos para de pé acompanharmos a execução do hino de Tubarão. Abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela do sul, o teu futuro será feliz, fica suprimido, meu país. Abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela do sul, o teu futuro será feliz, fica suprimido, meu país. Peço que abra, alguém pode abrir a porta ali da casa, por gentileza? Obrigado, Guilherme, obrigado. Os agricultores também que estão aí podem vir aqui para registro fotográfico.